Olá, oitavo ano! Hoje vamos dar início ao capítulo 5 e nessa primeira parte nós vamos abordar sobre os aspectos físicos da Ásia. Então, bora lá. Bom, primeiro algumas características gerais. A Ásia é o maior continente em extensão territorial, o maior continente do mundo. É banhado pelos oceanos Índico e Oceano Pacífico. Tem a maior altitude no Monte Everest, ali na cadeia de montanhas do Himalaia. E a principal divisão da Europa com a Ásia são os Montes Urais, tá? Tem a montanha do Cáucaso também, que eu vou mostrar para vocês na hora que eu vou falar sobre relevos. E aqui eu coloquei um mapa com a regionalização. Então, a gente tem a Ásia Setentrional, o Extremo Oriente, a Ásia Central, o Sudeste Asiático, o Oriente Médio, a Ásia Meridional. Bom, o relevo, se eu não me engano, esse mapa está na página 136, se eu não me engano, do livro de vocês. Se a gente observar, a legenda, ela vai estar dizendo que o mais escuro, no caso o marrom, vai ter altitudes, a partir de 2.000 metros, tá? Em relação ao nível do mar, e o zero são as regiões mais baixas, que vai estar em amarelo, que seriam as áreas de planície, Observando o mapa, a gente observa que o relevo, essa forma de relevo mais baixo, que seriam as planícies, estão localizadas mais ao norte. Então, mais ao norte a gente vai ter planícies extensas e férteis. Temos também ao sul planaltos elevados, mas médios, nada comparado às grandes cadeias de montanhas, que a gente encontra mais na área central, principalmente essa cadeia do Himalaia. E aí tem as montanhas do Cáucaso, como já falei, e Himalaia. E esse Cáucaso, essas montanhas, elas fazem fronteira também com a Europa, tá? Assim como os Montes Urais que estão aqui mais ao norte, o Cáucaso, no caso, ele faz fronteira aqui com a Europa também. É uma grande diversidade de relevo na Ásia, então a gente tem desde depressões, planícies, planaltos, os grandes dobramentos modernos, que são as cadeias montanhosas. Então, tem todas as formas de relevo possível, tá? Nesse continente tão extenso que é a Ásia. Bom, a atividade vulcânica é bastante intensa devido ao choque das placas tectônicas que lá se encontram, tá? Ali, principalmente a leste do continente asiático, e o que gera os dobramentos modernos, além de terremotos, abalos sísmicos, tsunamis. Se ocorre esse abalo sísmico no oceano, na crosta oceânica, a gente diz que é o tsunami, gera a tsunami. E o vulcanismo também, tá? A leste, então, você tem o Círculo de Fogo no Pacífico, onde ocorrem vulcões e tsunamis resultantes desses terremotos. Coloquei aqui um asterisco só sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, é uma área de muita instabilidade geológica, é a área com mais terremotos do planeta Terra, tá? Porque você tem um grande choque, um encontro de várias placas e microplacas tectônicas, como eu coloquei na imagem da direita. Há uma série de vulcões e fossas oceânicas, porque se uma placa ela vai submergir, a outra ela vai subir. Então, você vai ter uma formação de fossa oceânica, e aqui você tem muitas fossas oceânicas. Se vocês repararem, aqui é o Oceano Pacífico, tá, galera? Ai, não consegui fazer um P, mas o Oceano Pacífico, e esse formato como se fossem um semicírculo, uma ferradura. E aqui você tem as fossas. Deixa eu ver se consigo aproximar. As fossas. E no que está em vermelho, a grande concentração de
vulcões ativos. Mais 50% dos vulcões ativos do mundo se encontram nessa região do Pacífico. Ok? Bom, e sobre a hidrografia? É uma grande diversidade, né, hidrográfica, e a maioria dos rios vai nascer no centro do continente, tá? Então, vai nascer no centro do continente e vai em direção ao mar, né, ao oceano. O Himalaia, que está nessa região daqui, deixa eu marcar. Nessa região aqui central, você vai ter o Himalaia, vai ser o maior distribuidor e divisor de águas, tá? No verão você vai ter uma parte dessa neve, dessas altas montanhas, que vai descongelar, obviamente que não toda a neve, tá? E o que vai fazer com que você tenha rios caudalosos com grande velocidade e uma grande quantidade de água, tá? A abundância em chuvas e grande quantidade de neve derretida nas montanhas favorecem a existência de grandes rios que correm pela Ásia. Aqui eu coloquei os principais, tá? O Ganges, o Indo, o Azul e o Amarelo. Sobre a vegetação, ela é bastante diversificada. A gente tem a formação de floresta tropical, como está mostrando aqui o mapa, que está mais ao sul, sudeste e também leste da Índia. Temos a formação de estepes e pradarias mais na região central. A tundra estaria mais ao norte, né, que é uma região mais fria, né, do clima polar. Então, você tem que ter uma vegetação adaptada a esse clima, que essa vegetação, ela boa parte do tempo, ou quase 100% do tempo, ela vai estar com neve. Temos a vegetação do tipo mediterrânea, tá? Coloquem um... Perdão, que eu tentei editar aqui. Mediterrânea, na parte ocidental do Oriente Médio. E também temos a taiga ou floresta de coníferas, né? Que seriam, como você imaginar, os pinheiros. Então, é um tipo de vegetação em que as folhas dessas árvores, elas são bem pequenininhas para não acumular tanta neve. Ocorrem as maiores florestas coníferas do mundo, tá? Na Ásia. Também tem as savanas em zonas de transição, tá? São nas faixas de transição entre uma vegetação e outra. Bom, e agora um panorama climático da Ásia. Ai, perdão, esqueci de colocar aqui para vocês. Mediterrânea, tá? Vou consertar aqui na edição, vou tentar. Não sou muito boa nesse negócio de edição, mas vou tentar. E agora um panorama climático, tá? Sobre o continente asiático. É que ele tem uma grande variedade de climas. Vai desde o clima mais seco ao clima mais úmido, como vocês podem observar também no mapa que tem aí no livro de vocês, tá? Então, o que tá cortando aqui é o Equador, tá? A linha do Equador. Ó, ao norte você vai ter o clima polar, né? Um clima mais frio. Ali em cima você já tem o oceano glacial ártico e ventos provenientes desse clima mais frio, dessa região mais fria. Temos o clima continental, tá? Que seria um clima mais ou subtropical, e ali no meio também um clima temperado, no caso, temperado continental, se ele está mais para dentro do continente, e temperado litorâneo, se ele está mais próximo, ou se temperado oceânico, se ele está mais próximo do oceano, tá? Temos o clima mediterrâneo, ali próximo ao mar Mediterrâneo, a oeste. Clima semiárido, após os montes, as montanhas, né, do Himalaia, porque o Himalaia, né, como você tem as maiores altitudes, vai acabar sendo uma barreira orográfica
uma barreira física que vai impedir a passagem de nuvens que vem, né, através do oceano, né, que é carregado pelo vento através do oceano, em direção ao continente. Então, quando chega perto dessa barreira, essa altitude tão alta, essas nuvens não conseguem passar mais para dentro do continente. Então, vai formar essa área que está aqui no centro. Deixa eu tentar marcar para vocês. Essa área aqui, né? O deserto, logo após os Montes Urais. Clima de montanha, que está aqui em roxo, onde tem os Montes Urais, não, perdão, a cadeia de montanhas do Himalaia. Então, você tem clima tropical também, tá? Você tem ali o Trópico de Capricórnio. Então, você tem uma grande variedade de climas, porque é uma extensão muito grande, né, desse continente. Então, obviamente, você vai ter uma grande variedade. E mais próximo do Equador, como vocês observam ali na Oceania, mais próximo até da Oceania, a gente vai ter um clima equatorial, onde você vai ter um maior regime de chuvas, tá? Quando a gente fala do clima tropical, a tendência é que ele tenha mais chuvas durante o verão, mas que o inverno ele seja ameno, né? Muito diferente do clima polar, onde você tem um clima frio durante o ano inteiro. Eu vou falar sobre o clima de monções no próximo vídeo, separado para isso não ficar tão extenso. Até mais!